Paz de Deus seja com todos vocês. Bom, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo aí, o primeiro vídeo de 2024, né? É assim, né? Hoje eu não hoje eu tenho tempo para fazer. Bom, e hoje aqui temos uma passagem que fala que nem todos os que falarem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz vontade de meu Pai que está nos céus. No versículo 22 de Mateus 7, muitos vão me falar naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. 23. Então eu lhes falarei claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Aqui Jesus está falando de pessoas que fizeram milagres, mas que não serão salvas. Por quê? Porque uma coisa faltou. Essas pessoas não ficaram vigilantes e não se converteram. Não foram convertidas de verdade. Fizeram até milagres, mas essas pessoas não tiveram em santidade. Vou olhar uma coisa ali. E existem muitas heresias que as pessoas falam que quem falar o nome de Jesus não vai ser salvo porque o nome de Jesus é mentira, é pagão, é uma mentira. Isso daí porque já foi refutado por vários historiadores de que não, o nome de Jesus não é falso. Aqui ele não está falando pelo nome em si, aqui ele está falando, independente do qual nome, seja hebraico, aramaico, grego, qualquer forma, não. Aqui ele está dizendo da questão de que muitos vão falar e não serão salvos. Ou seja, são pessoas que não ficaram tão vigilantes às coisas de Deus e talvez não tiverem santidade. Talvez acreditaram em falsos ensinos, mas fizeram coisas em nome dele. Por que que a gente vê? Porque no mesmo capítulo, que as pessoas adoram ler coisas isoladas, Jesus ele fala: entre pela porta estreita, porque a larga é a porta e aos pescoços o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos é que vão encontrá-la. Um versículo que muitos que se acham cristãos ficam comentando, né? Se acham melhores do que os outros, né? Quem é esses aí para se achar que são santinhos, que são os únicos que são escolhidos? A gente tem que estar servindo a Deus. Como a gente sabe que vai ser salvo? Simples, a gente tem que perseverar na palavra, obedecer. Tem a santidade, aí sim vamos ser salvos. Porém, não significa que tudo que nós fizemos, se o fato de nós acreditar em Deus significa que vamos ser salvos. Não, a gente tem que praticar mesmo. No outro versículo, Jesus fala: tenham cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas na verdade por dentro são lobos devoradores, pois pelos frutos os conhecerão. Ou seja, Jesus está falando dos falsos profetas. A árvore que produz bom fruto, árvore boa, dá frutos bons, e árvore má, frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dar fruto bom será cortada e será lançada no fogo. Portanto, pelos frutos serás conhecido. Daí Jesus fala: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, a compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios correram, assopraram os ventos e tentaram derrubar aquela casa. Ela, entretanto, não caiu, porque estava firme sobre a rocha. Mas aquele, entretanto, que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, a compararei a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. A chuva desceu,
correram os rios, os ventos sopraram e combateram aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Então Jesus está falando da questão de prática. Então aqui ele está falando dos falsos profetas, dos falsos sinais. Existem falsos sinais, existem verdadeiros. Nem a gente, por quê? Porque a Bíblia fala que o anticristo, né? Que o anticristo ele vai fazer falsos milagres, parecendo ser verdade, e muitos serão enganados, porque até falsos milagres a gente vê. Então não é todo milagre, a gente tem que verificar se é de Deus ou não, porque até o anticristo vai fazer. O anticristo vai fazer falsos milagres que aparentam ser verdadeiros, que supostamente são de Deus, mas na verdade ali será uma enganação, porque o diabo vai querer fazer de tudo para se passar por Deus. Porque o diabo quer isso, ele quer ser igual a Deus. Então a gente tem que entender que quando Jesus fala nem todos, ele está falando que haverá pessoas que digamos que creem nele, mas que não serão salvos, não, porque essas aí não, né, essas, né, no caso, né, são os falsos cristãos, aqueles que não tiverem santidade não serão. Não significa que então você tem que ter a garantia da salvação. Mas a grande questão, a gente tem que ter cuidado também com afirmações, porque a Bíblia fala que a gente, e também envolve profecia. A gente sabe que muitos proferem falsa profecia e erram. Por quê? Porque não foi Deus. E a Bíblia fala que aquele que proferiu uma coisa em nome de Deus e não se cumprir conforme o que foi dito, essa mesma pessoa morrerá, será condenada. É isso que a Bíblia fala. E a gente viu muitas falsas profecias, e essas profecias, claro, não se cumpriram, porque não foi Deus que revelou. E tem muitas aí que ainda falharão, porque a gente está vendo aí. Há muita gente fala que supostamente teve revelações dizendo: ah, eu sei quem é o anticristo. Quem é o anticristo? Me prova que foi Deus que revelou para você que é o anticristo. Mas daí vamos dizer: ah, mas o anticristo supostamente vai se declarar cristão. Aonde que está isso na Bíblia? Você gostaria de me provar na Bíblia? Onde que está? Esse argumento é porque alguns dizem: ah, o Emmanuel, agora estão dizendo que é o Jared, agora estão dizendo que é vários. Então qual é? Ninguém sabe. Pode ser ninguém que sabe, ninguém nunca viu. Vai ser enganado fácil. Então a gente tem que ter cuidado para não ser enganado pelo anticristo. Então ninguém sabe quem é o anticristo, ó Deus. E não existe essa aí de que Deus vai revelar quem é o anticristo para ninguém. Não tem isso na Bíblia. Se nem os profetas lá, tanto do Antigo e do Novo Testamento, os apóstolos, tiveram a revelação de quem é o anticristo, de qual presidente vai ser. Então como é que agora Deus vai revelar, né? Por que Deus só agora vai revelar para essa geração que está ainda pior ainda, que é a geração do fim, que está pior ainda? Eu fico me perguntando. Marco aí, imagine, falo que o tal homem é o anticristo, profere a profecia, não se cumpriu, falso profeta. A Bíblia fala que todo aquele que falar em nome de Deus, e não se cumprir, considera o falso profeta. E é isso. Vai saber se não. Sendo assim, serão negados. Estão aqui em Mateus 7. Porque estão até em nome de Deus. Supostamente foi Deus que revelou, porque não foi, porque é uma falsa profecia. Não se cumpriu. Tem gente dizendo que Jesus vai voltar em 2030, 2031. Mas é onde que está na Bíblia que Jesus voltar? Ah, mas eu tenho um calendário. Por que então Deus então não revelou? A gente tem que falar assim. Então, se é assim, então por que Deus então não revelou para os apóstolos o ano, a data, o ano que Jesus vai voltar? Se já estava tudo programado, se tinha o calendário judaico. Por que só agora? Por acaso a gente vê esses aí são mais especiais ainda do que os apóstolos? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Então aqui no capítulo 7,
de Mateus, Jesus está falando, não é pelo fato de falar o nome de falar o nome de Jesus, não, ou Yeshua, qualquer nome, não, mas aqui está falando no sim, que aqui está falando de falsos crentes e não dos verdadeiros, porque nem todos serão salvos. Então tem que ter cuidado com isso aí, vigiar e orar, porque ninguém sabe quando o Senhor virá. Tem que ficar vigilante. Então muitas profecias falharam e esses aí, muitos se não se arrependerem, vão ser negados naquele dia, porque a Bíblia fala, né, esses aí serão que nem todos que me disserem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É isso, fique cuidado e é isso. Fique com Deus e tchau.